primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui dando início a mais uma palestra da série de capacitações do CRQ3. Meu nome é Davi Tabaque, sou conselheiro efetivo do Conselho Regional de Química da Terceira Região há um bocado de tempo. Estou no CRQ3 desde 1985, foi quando, vocês devem ter visto, né? Foi quando eu fui eleito para o Conselho e, na realidade, eu me filiei ao Conselho em 1964 ainda, né? A maioria de vocês provavelmente ainda não tinha nem nascido. Mas hoje, né, para aqueles que militam na área de fármacos e medicamentos, o CRQ3 resolveu apresentar esta palestra, capacitação, ministrada por uma das pessoas mais capacitadas, não só no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, nessa área de fármacos e medicamentos. E não só na área de fármacos e medicamentos, porque, vamos dizer assim, não é apenas não é o desenvolvimento de um fármaco, não é o desenvolvimento de um medicamento, mas, na realidade, como todos devem saber, um dos maiores problemas que os fármacos, né, o princípio ativo dos medicamentos, tem é o problema de solubilidade. E batalhar para se conseguir melhorar a solubilidade e dar solubilidade a esses materiais é uma das nossas mais importantes tarefas, né? E foi assim que a gente conseguiu vários medicamentos que estão aí hoje no mercado, né? Tem solubilidade bastante reduzida, mas com a tecnologia em que o Fábio está trabalhando, desenvolvendo no Instituto Nacional de Tecnologia, vocês vão ver como isso é possível ser feito, né? Então, eu vou passar agora a apresentar o Fábio, o nosso palestrante de hoje, né? Bem, o Fábio é formado em Engenharia Química pela UERJ. Ele tem mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Heloísa Mano, da UFRJ. Eu tive o prazer de orientar a tese dele. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, e líder no grupo Biomateriais Poliméricos, constituído em 2012. Ele tem 30 anos de trajetória profissional em pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos inovadores para a área de saúde humana e animal, e controle biológico, com diversos artigos e patentes publicados. Ele tem atuação no desenvolvimento de métodos e processos para amorfização, amorfização mesmo, hein? Transformar o fármaco em amorfo para que ele possa conferir solubilidade a ele. De fármacos por extrusão, HME, e impressão 3D, liderando o grupo pioneiro nessas tecnologias no Brasil. Ele tem foco em desenvolvimento de métodos de nanoencapsulamento de moléculas ativas, dentre elas fármacos para tratamento de doenças pulmonares, agentes antibioincrustantes, biomoléculas, beta-carotenos, exossomos, entre outras. Atuou como pesquisador em tecnologia farmacêutica em Farmanguinhos, na Fiocruz, entre os anos de 1996 e 2004. O feito mais recente do Fábio é que ele, no dia 3 de agosto passado, ou seja, ainda este mês, ele tomou posse como membro da Câmara Técnica de Cosméticos, Fármacos e Saneantes do Conselho Regional de Química. Então, realmente, ele é uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre esse assunto, e eu tenho a certeza absoluta que aqueles que estão aqui presentes vão realmente gostar muito do que ele tem a dizer para a gente. Certo? Fábio, foi um prazer apresentar você, a palavra está contigo, e, a partir daí, você comanda o espetáculo. Obrigado, professor, pela introdução. Pode colocar.
Aproveito para agradecer também o CRQ do Rio de Janeiro por me dar essa oportunidade aqui para falar um pouquinho dessa tecnologia, tá? A gente vai fazer aí uma viagem, na verdade. Essa tecnologia, ela é sui generis, mas tem muito a ver com o que eu vou apresentar, um pouco sui generis, mas tem muito a ver com competência em química, tá? Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da minha instituição atual, o Instituto Nacional de Tecnologia, né? Ele é um instituto de ciência e tecnologia, talvez um dos mais antigos do Brasil, né? Fundado em 1921. Ele é localizado... Passou muito rápido. Ah, tá. É localizado na Praça Mauá, no centro da cidade, ao lado da Polícia Federal. O acesso aqui pela Avenida Venezuela. É uma área que está sofrendo grande transformação, né? Instituto de 103 anos, agora 104, mais ou menos, né? E se destaca, né, por estar fazendo parcerias permanentes com setores privados e públicos, né? E da sua história tem levado grandes inovações, grandes produtos para a sociedade brasileira, né? Aí eu destaco, por exemplo, o Proálcool, que até hoje a gente, né, bebe dessa fonte. A instituição ela é multidisciplinar, ela tem uma série de competências. A maioria das competências tem a ver com a área de química e engenharia, um total de 23 laboratórios. Atualmente estou no laboratório de tecnologias de pós, tá? Mas eu já trabalhei também no laboratório de tecnologias de materiais poliméricos, que foi a minha primeira entrada no NT. Vamos falar então agora do HME, né? Que é o Hot Melt Extrusion, que na verdade é a extrusão tradicional, processamento de polímeros, só que aplicada à produção de medicamentos, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho, né, do título, né, a revolução invisível do desenvolvimento de medicamentos, tá? Porque na verdade o processo ele traz uma transformação que não é visível, evidentemente, né? Ele amorfiza, ele transforma substâncias cristalinas em substâncias amorfas, né? E isso é uma das principais aplicações do processo, mas não é único. Vocês vão ver que tem bastante aplicações. Um pouquinho de história, né? Então, a história do HME, evidentemente, ele se confunde com o desenvolvimento do processo de extrusão, né? Desde do século XVII, já com a produção de sabão, mas ele teve a sua estruturação que a gente observa hoje na década de 30 aí na Itália pelo Roberto Colombo, que trabalhou muito a rosca dupla interconectada, corrotante, e o Carlo Paschetti, a contrarrotante. Então, esses dois inventores, eles acabaram desenvolvendo todo o conceito de extrusão, tá? A BASF, já na década de 40, também começou a trabalhar a extrusão reativa, ou seja, a síntese de materiais usando a extrusora. Mas só a partir do ano 2000 é que realmente a gente começa a ver, inclusive, produtos e estudos relacionados à tecnologia. Aí aqui tem um exemplo já, eu vou falar mais sobre a extrusora farmacêutica, né, que faz isso acontecer, faz o processo HME acontecer, né? Então, geralmente, quem conhece a indústria do plástico, a extrusora convencional é bem diferente do que a gente vê aqui, e tem um motivo que eu vou explicar mais à frente, tá? Em relação ao estudo científico da tecnologia, depois eu vou mostrar um slide. A gente começou mais ou menos nessa época, aqui, no início do ano 2000, e realmente tinha muito pouco informação. O processo ainda ele era muito novo, e a gente realmente tem muita dificuldade em desenvolver esse estudo no início, tá? Então,
passar dos anos, principalmente a partir de 2016, a gente começa a ver um aumento considerável em número de publicações. Mas, mesmo assim, ainda é muito aquém do que, por exemplo, publicações relacionadas à sustentabilidade, IA, né? Vocês vão ver que da casa de 1.000, 1.500 publicações por ano. Ainda é considerado uma técnica, apesar de já quase 30 anos, né? De 2000 para cá tem quase uns 26 anos aí de desenvolvimento, ainda é uma área pouco explorada. Vocês vão ver aí ao longo da apresentação. Para variar, né, os Estados Unidos sempre na frente, aqui bastante destacado em termos de publicações, tá? E aí seguido pela Índia e a China e os países europeus. O Brasil aparece já aqui, né, com uma certa importância, mas ainda muito aquém dos líderes, né? Então, ou seja, a gente ainda tem bastante coisa a fazer para poder acompanhar essas lideranças. Em termos de patente, a coisa não muda muito, tá? Isso aí é um dado recente. Então, os Estados Unidos realmente dominam. Se vocês pegarem aqui entre Estados Unidos, China, Europa e Japão, praticamente 80% do que tem em patente já é dominado por esses países, né? E isso reflete também a geração de produtos com a tecnologia. Em termos de Brasil, a gente começou, na verdade, o projeto que puxou esse desenvolvimento dessa tecnologia aqui no país foi a Rede Internacional de Tecnologia em HIV/AIDS, uma rede internacional, né, que teve como signatários Brasil, Nigéria, Tailândia, China, Ucrânia e Rússia. E o projeto aqui, esse projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de medicamentos para AIDS, e o principal medicamento envolvia essa tecnologia de HMA. Aqui um pouquinho de história aqui no Brasil. Então, a gente, 2004 o projeto, 2008 foi quando eu fui acionado pela então coordenadora do projeto, Eilon Pinheiro, que foi diretora de Farmanguinhos, na Fiocruz. Então, aqui a gente começou a fazer os primeiros estudos em laboratório, a gente começou a entender o processo, principalmente com engenharia reversa, e muito laboratório mesmo, porque a literatura era muito escassa na época. Então, a gente ia para o laboratório, a gente tinha uma noção que se trabalhava com dispersão sólidas, então, sendo dispersões sólidas, a gente buscou na literatura conhecimento, e aí a gente foi trabalhando o processo, né? Já em 2010 a gente começa a trabalhar também com outros ativos, tá? Em 2011 a gente recebe um financiamento de encomenda da FINEP. Aliás, esse também aqui primeiro foi encomenda, só que era um valor um pouco mais baixo. Aqui já foi um valor bem alto, um grande aporte que a gente recebeu para exatamente desenvolver a tecnologia. Então, no caso aí, o Ritonavir, que foi a tecnologia, foi o medicamento que a gente trabalhou na época. Na verdade, a gente começou com uma associação, o Lopinavir, uma Ritonavir, que são fármacos antivirais. O Ritonavir, hoje o Lopinavir não se usa muito, mas o Ritonavir ainda tem muito uso. Depois a gente passou para outros ativos, aqui o Praziquantel, a gente abrevia em PZQ, que é usado para esquistossomose, tratamento de esquistossomose. Em 2013, a extrusora piloto chegou lá no NT. A extrusora piloto, ela foi um projeto que a gente fez junto com a empresa Leitritz, na Alemanha. Eram equipamentos que não eram em série, então realmente tinha toda uma engenharia de montagem. Então, por isso que demorou um pouquinho, 2 anos depois que a gente realmente conseguiu montar a extrusora. Isso também reflete a complexidade do processo, né? O processo, vocês vão ver que
esse projeto aqui demorou em torno de 10 anos para finalizar, então foram muitas dificuldades, né? E hoje a gente tem um prazer de dizer que a gente domina boa parte da tecnologia. Em 2015, a gente também começa o ciclo de teses e dissertações, tá? A gente fez inúmeras, né, que são as principais, né? A Luciane que abriu a primeira tese, né? A tese dela começou aqui, tá? E exatamente trabalhava uma associação e a gente aprofundou bastante a questão da tecnologia em si. Aí depois vieram outros pós-graduando e a gente fechou essa lista aí com a tese da Janine, que foi onde a gente teve o avanço mais aprofundado, inclusive com cooperação internacional. Tá? Em 2021, a extrusora foi transferida para a Pharmanguinhos, porque era uma extrusora farmacêutica, e Pharmanguinhos, que é um laboratório farmacêutico, tinha e tem as melhores condições para operar. Tá? A gente também, ao longo desses 20 anos, a gente treinou diversas equipes, tá? Então, observe aqui, né? Aqui já dá para ver um pouquinho da diferença da extrusora tradicional de uma extrusora farmacêutica. Observe que é tudo de aço inox, né? Então, um aço inox nobre. O barril aqui, no caso, que foi desmontado, ele tem que ser desmontável para a questão da limpeza, que a gente precisa validar a limpeza, esses barris, todos os componentes que entram em contato com o medicamento ativo, ele precisa ser muito bem limpo, tá? Então, as peças, a gente desmonta todas as peças, né? Então, a gente tinha o treinamento teórico, que era esse que eu estou comentando aqui, e mais um focado em reologia, porque o processo ele puxa muito o conhecimento de reologia de polímeros, tá? E a parte prática mesmo, que era a montagem, operação e desmontagem e limpeza do equipamento. Aqui é parcerias, as instituições parceiras desse processo, o FRJ, principalmente com a formação dos alunos, né? O Laboratório Farmacêutico da Marinha também esteve com a gente, recebeu treinamento, esteve com a gente por um bom tempo também. Pharmanguinhos foi parceiro desde o início, a LAFEP, que atualmente, inclusive, tem o processo lá rodando, produzindo medicamento, tá? E o Centro de Tecnologia na França, Albi Carmaus também. Bom, aí para reduzir um pouquinho da ansiedade de vocês, eu apresento a extrusora, o processo em si, né? Então, o que é? Então, você tem uma extrusora convencional. Então, parece uma extrusora convencional, né? Então, você tem a primeira etapa de alimentação, que aqui, na verdade, geralmente tem um pré-mix, né? Como também na indústria do plástico, você costuma fazer a mistura dos ingredientes, né, dos componentes, antes para não botar essa carga de mistura toda na extrusora, porque a extrusora ela tem um tempo de residência relativamente alto, principalmente quando você está produzindo em larga escala, né? Então, alguns ciclos são muito rápidos, né? E para poder você garantir a homogeneidade, geralmente se faz o pré-mix, tá? Mas aqui é ilustrativo. Então, você tem o ativo, aqui o fármaco, com polímero, ou que a gente chama também de ingrediente farmacêutico ativo, né? E você tem o processamento ao longo, zona de alimentação, compressão, né? Aqui, inclusive, já tem um modelo de injetora, né? Você tem toda a fusão e aqui você injeta, né? E o material você pode aqui, um dos inúmeros exemplos em que você pode obter o produto de hot melt, tá? Então, você pode fazer pellet, você pode fazer filme, né? Dali você pode moer e gerar comprimido, gerar cápsulas. Então, tem uma série de... Eu vou mostrar mais à frente, tá? Que fala um pouquinho do mercado, né? Eu trouxe aqui os produtos que são referência internacional no processo, né? O primeiro deles
que chegou no mercado foi esse Resulin, né? Ele era para tratamento de diabetes, né? Mas ele acabou saindo do mercado, infelizmente, por exacerbação de efeitos colaterais. Eu acredito até que foi por conta da própria técnica, né? Porque como ele solubiliza muito bem o ativo, se aumenta o potencial terapêutico do ativo, o mesmo pode acontecer com as impurezas, né? Com as coisas que são tóxicas, né? Então, eu acredito também que houve problema nesse sentido, tá? Um outro também que foi desenvolvido, que está até hoje, até eu trouxe aqui o produto, está no mercado, que é esse... Deixa eu mostrar aqui na câmera. Aqui. Já abrir aqui. Tá vendo? Isso aí, ó. Aí. Então, tá aqui. Vou passar aqui o pessoal. Que é esse anel vaginal que foi baseado em etileno, copolímero de acetato de etiletileno, e ele fica em torno de 3 semanas, né, sem a pessoa se preocupar. É um sistema de liberação controlada que a gente chama, que você consegue fazer com que o ativo, né, o fármaco, o ingrediente ativo farmacêutico libere por um longo tempo, tá? Vamos passar aqui. Outro também, esse Implanon, que até hoje também está no mercado, né, muito usado, só que ele é implantável, também anticoncepcional, tá? Ele pode ficar até 3 anos, também muito interessante também. Tá? Ele também segue o uso ao mesmo material, o copolímero de acetato de vinilo e etileno, tá? E o padrão, né, que foi o medicamento referência nossa nesse desenvolvimento, né, o Caleta Meltrex, tá? Na época chamada Meltrex, porque Meltrex era a técnica de fazer a extrusão, tá? E o Retornavir também, eles usaram um produto da BASF chamado Polidona, que é, na verdade, um polivinilpirrolidona com álcool vinílico, tá? Então, esse polímero é muito interessante, que ele tem uma capacidade de emulsificação muito boa, porém ele não é muito processável, né? Você precisa trabalhar plastificante, então ele não é muito trivial de trabalhar quanto os outros. Os outros já têm esse caráter de processabilidade muito melhor. Outra coisa que foi evoluindo também é a disponibilidade dos equipamentos, né? Porque até então as extrusoras, e eu, na verdade, comecei esse estudo com extrusora de plástico mesmo, tá? E, evidentemente, tive uma série de problemas, principalmente do controle térmico da extrusora, tá? Então, não tinha nem extrusora experimental de bancada para poder a gente trabalhar. Não estava disponível e boa parte não, tudo era importado. As que tinham eram importadas. E mesmo a Lightris, que a gente comprou, ela também na época não tinha a extrusora. Então, isso foi há pouco tempo que a gente observou extrusoras farma no mercado. Então, a Thermo, ela tem uma linha de bancada, tá? E nos últimos tempos lançou uma piloto, tá? A Coperion, que é tradicional na área de plástico também, ela abriu a linha ligada à farma, extrusoras farmacêuticas, tá? Mas a referência mesmo em extrusora farmacêutica é a Lightris, onde a gente vê os equipamentos, uma diversidade bem grande de equipamentos e extrusores que parecem uma joia. Elas são muito bonitas, os extrusores dela. A Strutec também, recentemente, a Strutec lá atrás ela vendia mais peças para extrusora, e hoje ela está com essa linha de extrusores. Também as grandes indústrias químicas do mundo também começaram a desenvolver produtos para atender o HME, né, a DAO, aqui com materiais. Na verdade, foram adaptações que eles fizeram nos produtos,
nos produtos dela, produtos que já existiam, né? Poliol, etocel, metocel, que são derivados da celulose. A BASF também, né? Porque a BASF é a grande referência nossa química, né? Então não poderia estar fora dessa inovação. E eles trouxeram o Soloprus, que é um polímero engenheirado para essa técnica. A Ashland também, na linha dela Crucial, também derivados de celulose. Tá? Mas onde que entra exatamente o HME? E aqui a gente começa a ver um pouquinho da área de farmácia, né, para poder entender. E essa técnica, ela se diferencia exatamente em trazer duas grandes áreas de conhecimento. Você tem a área de processamento de plásticos e polímeros, né, ou polímeros, e tem a tecnologia farmacêutica, né? Então, a área de plástico é gigante, tem uma série de disciplinas, né, de conceitos, e a farmacêutica, a tecnologia farmacêutica também. E o trabalho nosso foi exatamente costurar, né, as competências de ambas as áreas para que a gente conseguisse dominar a tecnologia. Então, aqui é o seguinte, né, o teu professor Tabai comentou na introdução dele, né, então, o grande problema em desenvolver medicamentos é principalmente a questão da chamada biodisponibilidade, ou seja, o quanto desse fármaco, desse ativo, né, desse ingrediente ativo, chega ao local de ação, né, à corrente sanguínea, né, ser absorvido e aí ele ser distribuído, né, e assim ter sua atividade, metabolização e excreção. Vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, uma das coisas para identificar a natureza, né, de biodisponibilidade desses ativos é exatamente o sistema de classificação biofarmacêutica. Então, ele divide os fármacos em 4 classes, né, sendo que a classe 1 e 3 elas se destacam pela alta solubilidade e a classe 2 e 4 pela baixa solubilidade, né? Mas tem também a permeabilidade, na classe 1, que é a melhor de todas, tá? Você tem também alta permeabilidade. A classe 2, você tem alta permeabilidade, porém solubilidade baixa. A classe 3, alta solubilidade e baixa permeabilidade. E a classe 4, que é a pior de todas, para desenvolvimento de medicamento, porque ele nem solubiliza e nem tem boa permeabilidade, tá? Mas, para começar qualquer coisa, você precisa solubilizar, tá? Então, se você não tem, principalmente, medicamentos via oral, tá? Então, comprimido, cápsulas, né? Até mesmo algumas dispersões, emulsões, que não tem o ativo totalmente dissolvido, acaba tendo também dificuldade de absorção, né? Então, aí que entra o HME, porque o HME ele consegue, na verdade, solubilizar a maioria desses ativos. Inclusive, ele pode resgatar medicamentos que até então foram descartados por conta da sua baixa biodisponibilidade ligadas à solubilidade. Então, quando a gente estuda medicamento, né, então você tem o efeito farmacocinético, que é absorção, distribuição, metabolização e excreção, tá? E isso parte, evidentemente, na absorção. Então, o ativo ele precisa realmente estar solúvel e, no segundo momento, solubilizando, tá? E a parte farmacodinâmica, que é o efeito clínico mesmo e, eventualmente, o toxicológico, né? Então, aqui a gente tem a forma, então, o processo geralmente é esse, ela desintegra, né, e em grânulos grosseiros inicialmente, e depois ela vai até chegar a partículas finas, tá? Mas o objetivo é ser solúvel, né? Então, quando você não consegue solubilizar, você não consegue ter esse efeito aqui. Aí eu vou mostrar o caso do Ritonavir, né, que foi o caso que a gente trabalhou lá no início, né?
A questão do Retornavik, ele é um polimorfo, ele tem duas estruturas cristalinas, tá? Sendo que a forma 1 é mais solúvel, porém, ela não é a mais estável. Então, naturalmente, ela passa para a forma 2, tá? Então, o processo HME, ele consegue manter a forma, aliás, ele amorfiza, na verdade, ele não mantém nem a forma, ele simplesmente destrói a estrutura cristalina toda, tá? E com isso você melhora a solubilidade, porque o pessoal da química, se lembra aí a questão da solubilidade. A primeira coisa que acontece é a solvatação para solubilizar. Você tem que destruir o cristal, né, e solvatar. Então, se você não tiver o cristal, você já elimina uma etapa termodinâmica aí, então você acelera o processo. Então, a técnica, ela ajuda isso, ela ajuda já no primeiro momento ter a molécula ativa amorfizada, tá? E dependendo da formulação, dependendo do polímero, já sai também emulsificado, ou pré-emulsificado, digamos assim. Aqui o exemplo do Calentra, que antes era Abbott, agora é a BV. Então, esse aqui é um exemplo clássico de viabilidade do produto, né, por conta da insolubilidade. Tá? Embora eles tivessem uma linha produtiva toda que o processo era em baixa temperatura, a fábrica, para poder exatamente não ter a conversão. Eles faziam a síntese para a forma 1, né, e mantinha todo o processo em baixa temperatura para poder não ter a conversão para a forma mais estável, que é a forma 2. Né? Lembrando aqui. Então, só que quando o produto foi no mercado, a coisa mudou de figura, porque muito dos lotes tiveram transformação para a forma mais estável, né? E consequência, você teve uma queda na solubilidade. Né? Então, aqui o exemplo, você vê que o produto está totalmente insolúvel aqui. E aí eles desenvolveram a técnica Meltrex, e na época, inclusive, eles também fizeram uma nova empresa para disponibilizar essa técnica para clientes. Então, aqui, com o processo usando HME, né, o medicamento conseguiu ser bastante solúvel. Ou, pelo menos, aí você tem uma emulsão bastante viável em termos de absorção. Um pouquinho do histórico desse produto. Então, eles começaram com patentes do ativo já lá em 1990, né? E aí foram evoluindo o processo, buscando exatamente a biodisponibilidade. Em 96 eles tiveram um problema no mercado, tiveram que tirar o Norvi, por conta do que eu comentei, tá? Em 98 eles trabalharam exatamente a forma 2, tá? E tentaram também spray drying, que é outra técnica também de produção de dispersão sólida, vou comentar mais à frente isso. E por fim, tem as suas vantagens e desvantagens. No caso, para medicamento, de uma forma geral, não é vantajosa, tá? Mas eu vou comentar mais à frente. E por fim, em 2005, a patente usando o HME. Agora, o que se usa na prática para poder você aumentar a solubilidade, né? Então, de uma forma geral, a redução do tamanho de partícula, geralmente com moagem, tá? Então, você pode fazer uma construção top and down, que você tem o ativo moléculas em cristais grandes, você vai moendo até ele obter uma solubilidade muito boa, ou boron-up, trabalhando a partir da síntese do cristal, você vai controlando o tamanho do cristal. E se for possível fazer nanocristais, melhor ainda, mas é bastante difícil. Tem uma outra técnica também avançada, mas é bastante difícil de fazer. A outra opção é emulsão,
posicionando emulsão, microemulsão, tá? Isso foi a opção das cápsulas moles que a Abbott usou lá atrás, mas também tem a opção de nanopartículas também, que é uma tecnologia que vem crescendo muito no mundo, inclusive a vacina do Covid usou essa tecnologia, usando nanopartículas lipídicas, né? 5-destrina também, que já há um bom tempo, até mais antiga que o HME, mas tem as suas problemáticas, tá? Mas, no caso, o HME ele trabalha com energia livre, né? Ou seja, dispersões sólidas. E aqui a gente tem algumas técnicas, o próprio HME, o spray drying, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e o kinetic dispersion, né? Que é uma tecnologia patenteada, mas na verdade, um sistema de grande cisalhamento, em que você mistura o material usando o cisalhamento entre eles e um impeller, né? uma lâmina que gira em alta rotação. Mas é pouco difundido essa tecnologia. Tá, aí eu comparo o spray dry, porque o spray dry ele foi o primeiro, foi a técnica mais difundida até então, ainda é bastante utilizada, para fazer você misturar polímeros com ativos. Tá? Então você geralmente solubiliza o polímero, você usa um solvente, um polímero ativo, eventualmente algum outro produto para melhorar algum aspecto ali, talvez, por exemplo, um conservante, um antioxidante, tá? Mas eu vou explicar aí, nem sempre é interessante estar fazendo isso. Tá? Então, eu geralmente apresento os pontos positivos, de ficar falando mal da técnica, eu falo o positivo e depois vocês tiram as suas conclusões, né? Então, aqui, pontos positivos, técnica mais conhecida e estudada pelos cientistas, realmente, spray dryer, ela já é uma técnica de longa data. Pode sofrer adaptações em equipamentos já existentes na linha de produção clássica, por exemplo, os leite fluidizados. Você pode, com ela, ela pode encaixar fácil no que você já tem já na indústria, né? A questão de produção de esferas, isso aí realmente é peculiar dela, então você consegue fazer um material micronizado em formato esférico. A questão de ser poroso, em algumas aplicações é interessante, mas outras nem tanto, né? E não tem esse problema de você usar técnicas para reduzir o tamanho de partícula, porque o próprio processo já te dá um tamanho de partícula interessante. E o hot melt, ele não usa solvente, né? Essa é a principal diferença dele. Então, hoje, com as restrições ambientais, com a própria questão da legislação das próprias agências regulatórias, o uso de solvente fica bastante limitado, tá? Se você estiver usando água, ótimo, mas nem sempre o polímero ou o material que você está usando é viável usar água, não? Mas seria a melhor saída para que você não tivesse problemas em termos de legislação ambiental e sanitária. O polímero é diluente, então, quer dizer, na verdade, ele é o solvente, né? No HME o polímero é o solvente, e ele também é responsável pela formação do produto. Aqui a gente consegue formas amorfas com maior facilidade. Já no spray dry isso não é possível na maioria das vezes, porque o spray dry é um processo de secagem, né? Então você tem, geralmente você trabalha com, você gera uma pulverização da sua solução de ativo com polímero e solvente, tá? É uma câmara cilíndrica em que você faz a secagem através de um fluxo de ar. Esse ar pode ser concorrente ou contracorrente ao spray, mas é um processo de secagem. Então, quando você seca, você naturalmente vai gerando cristalização, tá? Para isso não acontecer, você teria que controlar muito bem essa temperatura, né? Você colocar elementos de não favorecer essa cristalização, trabalhar com diluições muito altas, e isso acaba inviabilizando, né? Então, de uma forma geral,
o processo spray dry acaba gerando formas cristalinas, né? Então, pela própria natureza do processo, se usa alta concentração de polímeros porque o polímero é o veículo e ele que vai ajudar no processamento. O equipamento também geralmente é pequeno, assim, ele é bem estreito, né? Vou pegar um industrial mesmo, pode pegar aqui essa sala aqui mais ou menos, e já um lead fluidizado, um spray dry geralmente é muito grande, principalmente os industriais, tá? Então a gente pega um volume que passa aqui o tamanho dessa sala. Eu já fui em empresas que acho que o diâmetro era mais de 200, acho que era em torno de uns 100 metros, de 80 a 100 metros do diâmetro. Então eram coisas bem gigantes mesmo. Mas, evidentemente, depende do processo, depende, né, da produtividade da empresa. Então, dependendo da situação, você vai ter spray dries menores e maiores, mas, de uma forma geral, mesmo pequenininho já é muito grande em relação ao hot melt, né, o HME. A instalação industrial também é mais simples, né? Uma instalação de equipamento mesmo, seria um quadro, uma entrada pneumática, um sistema de resfriamento. Então, é relativamente simples, não tem, é bem mais simples do que o spray dry. Tá? Flexibilidade de formulações, então, na forma, embora a gente tenha uma limitação de polímeros para a produção, hoje a gente está restrito a polímeros que foram licenciados pelas agências, né, regulatórias sanitárias, mas os tipos de formulações, os modelos, concentrações, a forma de liberação, você consegue ter uma flexibilidade muito grande. Eventualmente, sim, o produto já pode sair direto da extrusora, tá? Então, em alguns casos. E hoje, com a impressão 3D, que eu, infelizmente, não vou poder aprofundar na impressão 3D, porque aí teria que ter mais tempo, né? Mas tem, hoje, você consegue fazer, a extrusora, ele alimenta a impressora 3D e você consegue fazer a forma farmacêutica. Hoje, inclusive, Farmanguinhos, em nome da pesquisadora Alessandra Viçosa, hoje é referência no país para esse tipo de processo. Então, esse sistema também se pode produzir material denso ou poroso, ou seja, o poroso já é mais complicado, porque geralmente tem injeção, por exemplo, de CO2, né? Porque não ar, né? Porque o ar atrás, ele tem um ar super filtrado, e o CO2, de uma forma geral, ele é inerte e consegue aí, ele expande muito bem, então você consegue fazer um material poroso. Inclusive, vi lá nesse centro, que a gente foi na França, tinha uns pesquisadores que faziam esse processo lá. E quase não tem emissão de poeiras. Tá? Então, nesse quadro aqui, o que eu vou fazer com esse processo? O que eu posso extrair desse processo? O que eu tenho que estar prestando atenção, né? Então, vantagens, né? Então, tem inúmeras vantagens, né? O processo ele pode ser econômico, principalmente quando ele está automatizado. Então, ele é um processo que pode ser automatizado, então você tem alta produtividade, alta reprodutibilidade, né? Processo contínuo, como comentei, a mistura geralmente é superior, porque a mistura na extrusora, lembrando que, na verdade, ela funde o polímero, então é como se estivesse fazendo uma solução, né? Só que é uma solução de alta viscosidade, e aí você consegue ter uma homogeneidade muito elevada, né? É bem diferente você misturar pós ali, tá? E a mistura de pós tem que ser muito bem cuidadosa, porque diferença de densidade, diferença de umidade, tá? Até forma, o processo de mistura, isso pode dar dor de cabeça. E isso não é um problema a priori para a extrusão. Obviamente, você precisa ter um sistema, uma montagem de rosca, que eu vou comentar lá na frente, né, eficiente também. Se fizer uma rosca só expulsa material, ela, né, que seria uma extrusora de fusão, só de fusão,
então realmente não funciona, tá? Os desafios é inerente ao processo mesmo, então, por exemplo, alguns ativos, eles não suportam temperatura elevada, então você gasta um tempo maior para achar a melhor formulação, né, a melhor composição, tá? Então, qual polímero você vai usar? Então, por exemplo, polímeros, você tem um problema de estabilidade térmica, você tem que trabalhar com polímeros que têm uma fusão mais baixa, né, que chama TG mais baixa, que é a temperatura de transição Vitry, né, que mostra, de uma forma geral, a tendência do material se fundir mais facilmente ou não, tá? Usar também plastificante, então é mais trabalhoso, digamos assim, quando você tem ativos mais sensíveis, tá? Questão de polímeros também, que são termicamente instáveis, né? Então, por exemplo, os poliésteres, de uma forma geral, tem que ter muito cuidado no perfil térmico e na velocidade de cisalhamento e também na montagem das roscas, né? Aqui eu coloquei autoconsumo de energia, porque é um processo que consome realmente muita energia, porque você trabalha com resistências. Então, dependendo do tamanho, do porte da estrutura, você vai ter um consumo muito forte, tá? Oportunidades, né? Então, aí, para a gente da química, né, tem muita demanda a ser ainda coberta, né? Uma delas é de polímeros, inclusive eu trabalho com uma colega que é da área de microbiologia, ela trabalha com microalgas, e ela tem a gente tem uma cooperação no sentido dela extrair novos polímeros, biopolímeros, para a gente pesquisar, tá? Por quê? Porque como fazer um novo polímero para aplicação farmacêutica e médica, né? Quando eu falo farmacêutica também médica, também é tão complexo quanto desenvolver um fármaco, porque ele tem que passar por todas aquelas validações, inclusive biológica, para poder ser usada em medicamentos. Então, isso meio que afugenta, né, o desenvolvimento de novos polímeros, pelo menos de uma forma mais intensiva, né? Então, visto, já estou trabalhando mais de 20 anos nisso aí, e acho que a última molécula que foi realmente nova, né, que eu observei sendo lançada no mercado, foi o Soloprus, tá? Então, de lá para cá, realmente, eu não tenho visto. Eu tenho visto derivações de produtos que já existem no mercado, tá? E aí se trabalha em cima disso. O material totalmente novo a gente não tem, tá? A parte de engenharia também é muito importante, teve uma evolução desde quando eu comecei. Então, por exemplo, hoje o processo migrou da esteira para resfriamento para rolos congelados, tá? Vou explicar mais à frente um pouquinho sobre isso. A gente tem a opção também de modificar os polímeros, e é a linha que as grandes empresas têm seguido. Desenvolvimento de formulação, aí pegaria mais aí os farmacêuticos, mas também a gente teria condição de ajudar, principalmente no P&D, né? E que hoje está pegando bastante no desenvolvimento farmacêutico a questão da análise inline, tá? Então, o HML se presta muito bem a isso. Então, você consegue, por exemplo, colocar um Raman dentro da extrusora e você consegue acompanhar o processamento, ver se está tendo degradação, está vendo tempo de residência, né? E com isso você consegue fazer um controle, né? E atender aí o que na área chama Quality by Design, ou seja, você tem um conjunto de estudo de variáveis, você faz todo o mapeamento das variáveis que são assim, críticas, essenciais para o processo, tá? E quando você tem esses sistemas, né, o PAT, você ajuda em muito no desenvolvimento do produto. Né? E as inovações são essas aqui, né? Monitoramento com PAT, né? Combinação com outras técnicas, como nanotecnologia e impressão 3D, né? Inclusive, tenho projetos nessa linha,
e acoplamento com mecanoquímica, né? E aí já uma aplicação bem específica você também talvez gerar reações químicas. Só que isso não é tão novo assim, né? Mas é uma opção de inovação. Tá? Vou beber um pouquinho de água aqui. Então, o objetivo é fazer dispersões sólidas, né? Então, quer dizer, o objetivo principal do processo é fazer dispersões sólidas, tá? Então, as dispersões sólidas, elas aí, esse quadro eu mostro os vários tipos de dispersões sólidas, sendo que a dispersão que é ouro, que não posso dizer que é bem uma dispersão, ela é a solução sólida vítrea. Por quê? Porque eu só tenho uma fase, o carreador, aqui no caso o polímero, é amorfo, e o ativo, por exemplo, está disperso molecularmente. O que é isso? É tipo uma solução comum, né? Quando você, por exemplo, dissolve sal, né? Então, e de uma forma geral, forma geral não, a dispersão sólida formada aqui ela é transparente. Você percebe que está com material a priori amorfo quando você extrusa, ele sai tipo um vidrozinho, bem transparente, tá? Então, só que aí pode ser duas coisas, né? Pode ser uma solução vítrea ou pode ser uma suspensão vítrea amorfa, tá? Então, quem trabalha com hot melt vai sempre procurar essas duas aqui, tá bom? Sendo que aqui são duas fases, né? Não é tão interessante, porque se tem uma segunda fase, em algum momento, né, ainda mais se o ativo tiver tendência a recristalizar, ou seja, ele não está na sua forma termodinâmica mais estável, ele pode vir se transformar nessa segundo tipo aqui de suspensão vítrea, né? Tá. E aí você tem uma forma cristalina, tá? Então, o trabalho sempre é fazer uma dispersão o máximo possível, ou seja, trabalhar o processo para que ele amorfize e chegue muito perto de uma solução vítrea. Evidentemente, não é tão trivial assim. Então, geralmente, um pré-mix bem feito, né, uma composição de mistura ali que favoreça, né, com tensoativos, de forma que melhore a solubilidade do ativo no polímero, tá? Então, aqui um exemplo ilustrativo, né? Então, solução vítrea cristalina, né? Então, você vê que tem, né, uma estrutura bem definida, né? Aqui você tem um sistema amorfo, aqui você tem o ativo na forma amorfa, e a solução vítrea, ela não tem nada, né? Você olha assim, é uma solução, né? Mas quais polímeros a gente usa para poder obter essas dispersões sólidas e, evidentemente, né, usar no HME, né? Então, ele tem que agir como solvente ou consolvente. Daí isso aí é importantíssimo, tá? Porque senão o material vai ter um exudado. Vai ter um exudado do polímero, então, né, não vai adiantar nada. Você vai processar e ele vai começar a suar, né? O material vai ser expulso ali Então, é importante que ele seja um solvente ou consolvente. Permitir intensidade de interações que variam de fortes a fracas, né? Então tem que ter algum nível de interação também, porque se não tiver, também vai ter uma separação de fase. Ó. Permitir uma faixa ampla de temperatura de transição vítrea, né? Então você não pode ser uma transição vítrea muito pontual, porque senão fica improcessável, não é necessário ter uma certa, digamos assim, plasticidade para você trabalhar ali o material. Ser estável durante o processo, obviamente, né? Não promover reações químicas, tá? Então, o fato dele ser estável já envolve isso aqui, né? Então, o estável que eu digo, ele não vai degradar, né? Então, geralmente a degradação ele está associada a uma reação química, uma oxidação, uma hidrólise, tá? Então, é importante essas duas aqui.
Reologia favorável. Isso aqui a reologia foi o grande calcanhar de Aquiles nosso, não? Porque inicialmente a gente não entendeu o peso. A gente sabia que a reologia era importante, mas não sabia o quão era importante. Tanto que depois a gente fez um curso só focado em reologia, tá? Então, a gente aprimorou. Então, inclusive, o nosso último artigo, ele foi exatamente, o artigo agora foi no início do ano, ele foi exatamente em cima do desenvolvimento, né, digamos assim, da nova abordagem para usar a reologia e você entrar na extrusora com facilidade, né? Então, a gente até instituiu o ponto de amolecimento, tá? Mas também não tive como botar aqui, já vai vou demorar para caramba com essa apresentação. Essa parte de reologia é gigantesca também, então deixa para uma próxima oportunidade, tá? Mas foi um divisor de água, assim, dominar a reologia, e evidentemente o polímero tem que ser regulado, né? Os órgãos regulatórios têm que estar liberados, né, pela Anvisa, pelo FDA, né, pelas agências internacionais. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Polietileno glicol, também de longa data, né? Polivinilpirrolidona, né? Que é a copovidona e os copolinos de acetadivinilas, né? É o colidão da BASF, tá? Aí tem uma série bem grande, tá? No caso aí a gente usou o 64, o colidon 64, que é exatamente o copolímero de PVP com PVA. Solopruz, recentemente, né? E olha só o que eles fizeram, né? Eles botaram PEG, que é um tensoativo, né? A caprolactana vinílica, que é um poliéster, tá? E tem uma certa propriedade de resistência, então. E o acetato de vinila, que é um tensoativo com HLB um pouco mais baixo. Então, ele meio que trabalhou ali um polímero que segura o processamento, no caso aqui a caprolactana, tá? Que vai moldar, que vai, né, plastificar bem, e colocou 2 tensoativos na ponta, né? Então, ele criou um sistema autoemocionável, mas com capacidade de ser processado, tá? Então, isso aqui foi uma engenharia muito bem feita da BASF, né? E os ésteres de celulose, que são bastante comuns. Atualmente, se não me engano, a Merck está com uma linha de álcool polivinílico, tá? E o Edragite, que entrou por fora também, o Edragite que é um derivado de polimetacrilato de metila. Agora, todos esses materiais, mesmo o Solopruz, que é assim, o melhor, que é a priori o mais processável, ele precisa de plastificante, tá? E o plastificante, geralmente, o ativo também, ele pode gerar um aumento de cisalhamento, assim, ele é uma dificuldade de processamento, tá? Então, o ativo ele também coloca dificuldade. E dependendo da concentração, isso vai piorar, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem que usar plastificante. Plastificante, aí, para quem não sabe, são moléculas simples que ajudam no deslizamento de cadeias poliméricas, né? Ou de blocos, ou eventualmente a nível molecular, e depende muito da interação do plastificante, tá? Mas ele ajuda no processamento de uma forma geral. Aí aqui a gente vai detalhar um pouco dos equipamentos, né? Então, a parte extrusora, quem já conhece aí processamento de plástico, né? Estou enxugando gelo, mas para quem não conhece, a estrutura básica é essa aqui. Você tem um motor, extremamente elétrico, com redutores aqui, tá? Você tem um alimentador, funil alimentador. Esse funil, evidentemente, para esse tipo de extrusora, são funis especiais, com alimentação gravimétrica, por exemplo. Você tem com balança, tudo controlado por software, né? Então, ele consegue fazer a adição com perfeição, né? Medindo a massa com alta eficiência, né? Então, funil aqui está simples, mas depois eu vou mostrar alguns exemplos que é usado na indústria, né? O barril, que é a parte externa, né? Onde tem um aquecimento, né? Tem as resistências, e internamente a gente tem a rosca, que é onde há a mistura, tá? Os arrefecedores na indústria de plástico geralmente é a ar, tá?
aqui geralmente não, sempre é a líquido, o arrefecimento líquido. Por quê? Porque o líquido dá uma resposta mais rápida, né, de carga térmica, né, de extração térmica muito mais eficiente quando você usa líquidos, tá? E a matriz, que é onde a extrusão, de uma forma geral, se usa matrizes circulares, tá? Aí, dependendo do produto, se for tipo uma fita sublingual, por exemplo, algum fármaco que você usa debaixo da língua ou que você dissolva na língua, né? Isso inclusive, é muito utilizado para formulação infantil e, eventualmente, no caso, se for um produto veterinário para animais, né? Gato, por exemplo, é muito difícil, às vezes, você dar comprimido, mesmo uma coisa amassadinha, misturar na comida, ele vai lá e rasga, né? Cachorro também é outro. Então, você pode trabalhar com essas fitas, de uma forma geral, adesivas, elas com cola na língua, nas mucosas internas, ela adere. Pode botar aí? Você não iniciou. Aí um videozinho. O processo HME começa aqui. O calor e a fricção fundem o material. Elementos de dispersão garantem a mistura. E o produto final é extrudado com precisão. É um videozinho rápido, depois eu vou entrar mais em detalhe. Então, é basicamente isso. Você tem uma alimentação, né? O material, ele entra na extrusora e aí ele começa a sofrer compressão dentro do barril, né? E essa compressão, ela é feita entre a rosca e a parede do barril, tá? Então, aí você tem uma elevação de temperatura dada pela própria fricção do material entre, né, os dentes da rosca e a parede do barril da extrusora, tá? E em seguida você começa a ter os elementos de mistura, que aí realmente que a mágica acontece, onde você consegue ter aí a dispersão do ativo com grande perfeição. E aí, no fim, você tem o extrusado. Esse sistema de esteira, né, que tem aqui embaixo, tá? Isso está em desuso, tá? Atualmente, o material extrusado ele cai dentro de rolos resfriados. Por quê? Porque para dar choque térmico, né, no polímero, isso, né? E porque se você aqui demorava muito, mesmo que você tenha um resfriamento, né, então tinha alguns equipamentos que você tinha um leito aqui de CO2 sólido, né, gelo seco, e eventualmente um sistema refrigerado, não é suficiente para dar um choque térmico, porque por ser plástico, você é um polímero, você consegue resfriar o externo, mas internamente não, por causa da condução, né, a condução térmica que é baixa. Então, acaba que, em alguns casos, você tem recristalização no interior, então não adiantava nada, fazer um trabalhão, né, para misturar e tal, e aqui você tinha uma recristalização. Então, atualmente se usa os rolos resfriados, ele já cai dentro de um rolo resfriado, e aí você tem um choque térmico, e dessa forma você mantém a amorfização. O processo HME Vamos ver aqui. Aqui o outro aqui. Aqui já o processo... Mas pode abaixar o som. Tem, acho que eu tenho som. Então, a musiquinha chata. Então, aqui, ó, a montagem do eixo. Então, aqui você tem o eixo montado. Aí, aqui é o barril. O barril de impressora, de extrusora, geralmente é segmentado, chama barril segmentado. Tá? E aqui os elementos de aquecimento. Aqui ela trabalhando, alimentação, né? Aqui a gente tem diversos segmentos, cada um tem uma função que eu vou comentar mais à frente, como é que funciona esse processo. Quer dizer, como é que é a escolha, né? Como é que você faz a natureza de cada elemento de rosca que a gente chama. Bom, se você está desenvolvendo, se você está no processo produtivo, mas principalmente desenvolvendo, né, o produto e otimizando o processo, você precisa saber quais são as variáveis que impactam, na verdade, nesse processo. Tá? Então, aqui eu vou falar sobre isso. Então, aqui, o que você controla, né? Você controla o diâmetro, o tamanho da rosca,
Isso geralmente, quer dizer, controla antes de você comprar, né? Você vai comprar, depois que você comprou o equipamento, dificilmente você vai poder alterar isso aqui, a não ser se for comprar um novo equipamento, né? Porque o equipamento já vem sob medida, né? Ele não tem como ali, sem uma intervenção, né, de engenharia forte, botar ele menor ou maior, tá? Então, geralmente o diâmetro e o tamanho de rosca é uma decisão já em cima de alguma experimentação, tá? Então, você vai decidir qual que você vai utilizar. Agora, se for de laboratório, você tem lá os padrões, que geralmente é 11 milímetros, né, 18 milímetros. 18 milímetros é um pouco maior, mas a 11 milímetros, né, geralmente é mais comum, tá? Então, você compra um de bancada e trabalha com esse diâmetro limitado, tá? Desenho do segmento das roscas e seus arranjos, aí sim você já começa a brincar, tá? Então, você consegue mexer na montagem da rosca, tá? Então, isso vai depender do que você quer. Se quer um tempo maior de residência, você vai trabalhar com segmentos que não deixem o produto sair. Então, ele vai chegar em determinada parte, ele vai voltar, vai ser contrabombeado, né? E a extrusão, na verdade, é uma bomba, né? Uma bomba de Arquimedes, ela empurra o material sempre para frente. Mas você pode, no design da montagem da rosca, fazer com que o material ele volte e aumenta o tempo de residência. Mas isso é caso a caso, né? Em alguns casos, você não pode deixar realmente o material muito tempo lá dentro, que ele acaba degradando. Inclusive o próprio punho. Rotação máxima, né? Então, você pode... Aí você tem realmente uma variação, né, grande de rotação. Aí, para hot melt, geralmente não passa de 500 RPM. Acho que o mais comum é até 200 RPM. Já na indústria de plástico passa tranquilo dessa velocidade, né? O torque também, né? Porque o torque tem a ver com o motor, tá? E geralmente o torque desses equipamentos é bem maior do que a gente vê na indústria de plástico para a mesma capacidade. Por quê? Porque esses materiais do hot melt, de uma forma geral, eles são difíceis de processar, tá? Mas é óbvio que isso tem a ver também com a capacidade de plastificação. Então, se você consegue plastificar o material ou ter um sistema que, por exemplo, um ativo que é autoplastificante, né, como comentei no início, o Prazocontel, por exemplo, ele é um plastificante natural. Ele naturalmente plastifica, né, os materiais que são processados. Pelo menos nos nossos estudos, ele demonstrou uma grande capacidade de plastificação. Perfil de temperatura, que é a variação de temperatura dentro do barril, né? Então, no início, você não pode botar muito quente, porque se você botar na alimentação uma temperatura muito elevada, você funde o material e ele volta, né? Porque o material ele segue, porque ele tem cisalhamento, né? Ele tem um atrito. Então, com atrito, ele é empurrado, né, pela extrusora. Quando você tem líquido não tem atrito. O atrito é baixíssimo, né? Então, você tem um fenômeno chamado pressão de retorno. Tá? Então, essa pressão de retorno, se você tem um material líquido, ele volta para o início da extrusão. Então, por isso que a alimentação geralmente é feita, você tem que controlar ali a umidade também atrapalha, né? Porque a umidade ela pode ser um plastificante e ela pode também liquefazer lá o material e aí você ter um retorno, tá bom? Além de ficar preso ali, né? Começa a ficar tudo grudado e você não consegue trabalhar. Potência de aquecimento também é muito importante. Né? A taxa de esfriamento, ela está associada a taxa tem uma série de variáveis que estão amarradas à engenharia, né? O desenho industrial que você optou para construir ou comprar aquela extrusora. Então, taxa de resfriamento, potência, né? Perfil de temperatura, rotação máxima, torque máximo, tudo tem a ver com o desenho, né? O design da extrusora. A taxa de alimentação aí já entra um componente que é o componente acessório da extrusora. Então, o alimentador ele tem diversas opções. Então, o mais comum é o gravimétrico, tá? Mas você tem também o volumétrico, que pode tanto trabalhar com líquido quanto com sólidos, tá? E depende do
da sua especificação na hora, tá? Mas você tem diversos, inclusive forma de alimentação diferente. Também, infelizmente, não vou conseguir apresentar isso aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? E a umidade geralmente tem a ver com o ambiente de fábrica, o ambiente de laboratório que você está utilizando, entendeu? Então, você precisa controlar essa umidade, porque a umidade, em determinados casos, por exemplo, o colidon é uma coisa horrorosa, né? O colidon, ele acaba absorvendo muita temperatura. Os polímeros derivados de celulose não tem tanto problema, tá? Mas esses polímeros que têm polivinilpirrolidona, né? Polietileno glicol, o próprio solopus, eles têm uma tendência a absorver a umidade, né? Agora, as variáveis não controláveis, né? Então, é aquelas em que é inerente ao processo, é inerente ao material, você pode fazer o que você quiser, você não tem como resolver aquilo ali, tá? Ou pelo menos, você, pelo menos parcialmente, você consegue ver alguma coisa, mas de uma forma geral, não há o que fazer, ele acontece lá naquelas coisas, né? Então, a reologia do polímero, que é natural da estrutura química do polímero, e aí estou falando a composição química e o seu tamanho, a massa molecular do polímero, tá? De uma forma geral, materiais que naturalmente têm ponto de fusão elevado, tipo plástico de engenharia, né? Acaba tendo muita dificuldade em reologia, né? São difíceis de processar, tá? O que mais? E os polímeros que são autoplastificáveis, né? Polímeros que são grafitizados, que têm mais volumes, eles tendem a ter uma reologia mais fácil, tá? Mas a gente está sempre preso aí ao que está disponível no mercado que seja farmacêutico. A gente tem que procurar polímeros farmacêuticos ou médicos, né? Então, isso limita muita gente, tá? Ponto de fusão ou degradação, isso também é muito importante, tá? Então, por exemplo, o poliacetato de vinila, por exemplo, ele pode começar a sofrer hidrólise, né? Então, liberando acetato, sempre o cheiro na hora, né? O cheiro de ácido acético começa a sair e está degradando, entendeu? Então, ele tem, dependendo do perfil que você faça na extrusora, dependendo da quantidade de umidade, você começa a ter hidrólise e o material se altera completamente, tá? Então, ponto de fusão ou degradação no polímero é muito importante. Característica química, de uma forma geral, né? Já tinha comentado lá atrás que a principal característica química é de ser solvente, né? De ser um tensoativo do material que você está trabalhando, tá? E a característica da molécula ativa também, que é aí que vem a junção, né, da tecnologia de polímero com a tecnologia farmacêutica, né? Então, você também tem que entender bem da química daquele ativo que você está misturando, tá? Então, você tem que saber ali questão de degradação, né, com a temperatura de degradação, que tipo de impureza ali que vem com ele, que pode, eventualmente, agir ali como agente de degradação, principalmente sinérgico com o polímero, a questão de polimorfismo, né? Então, pode ser que haja transformação de uma forma que dificulte o processamento. Então, são coisas realmente que podem, inclusive, inviabilizar o processo de hot melt. Aqui os sistemas mais comuns, eu comecei a trabalhar com a monorrosca, porque, como eu falei, a gente não tinha acesso a extrusores, né, farmacêutica inicialmente, e depois, quando chegou a farma, a gente começou a trabalhar com a dupla rosca, tá? Então, qual a vantagem? Aí depende também, né, porque, de uma forma geral, a dupla rosca ela é muito boa para misturar, tá? Mas ela tem uma questãozinha, ela cisalha demais, então ela atrita demais os materiais e isso pode gerar degradação. Então, dependendo do sistema que você está trabalhando, a dupla rosca, ela pode ser problemática, tá? Por outro lado, a gente não tem muita opção, porque vai comprar uma farma, você não acha a monorrosca, então você vai ter que se virar nos 30, você vai ter que se virar lá com o que tem ali, né?
com aquela fórmula criativa, aquele polímero, para poder processar. Agora, tem desenhos na monorrosca, tá? Tem especialista, né? Tem estudos de como você ter uma mistura tão eficiente quanto da dupla rosca, tá? Só que no mercado não tem monorrosca com esses desenhos. Também seria outra palestra aqui também falando só sobre essas questões de design de rosca e qual usar, né? Essa parte de monorrosca, ela só está impedida pela disponibilidade do mercado, né? Aqui a gente tem umas zonas, né? Mais uma vez, quem conhece aí de extrusão, aqui estou enxugando gelo, né? Mas para quem não conhece, né? Então você tem aqui a zona de alimentação, geralmente não, tem que ter um volume maior, né? A profundidade do canal é maior para poder pegar a massa que está caindo, tá? E daqui você começa a ter uma leve compressão, então aqui a gente chama de zona de alimentação, e daí em diante você começa a ter a compressão propriamente dita, depois a expulsão aqui no final, tá bom? E aqui alguns detalhes, né? O passo é a distância entre a rosca, né? O dente da rosca. Esse passo ele tende a ficar mais estreito conforme você anda, e depois ele abre para poder expulsar e tal. Então tem todo um desenho, né, de engenharia dessas roscas. Aqui para monorrosca, para monorrosca não tem muito que variar, né? Geralmente você compra a rosca já grande e encaixa lá dentro, né? E já a dupla rosca não, você consegue mexer nesse segmento aqui. Mas, na forma geral, é isso aqui: zona de alimentação, zona de compressão e zona de descarga. Aqui já é mais detalhado, né? Então, já uma monorrosca com uma segmentação bem estruturada aqui, né? Alimentação, zona de fusão, né? Aí, eventualmente, você pode ter zonas de adição, né? Você pode alimentar, por exemplo, você pode ter aditivações ao longo do barril, tá? Não necessariamente aqui. Então, por exemplo, a aditivação líquida geralmente é feita aqui na frente, tá? Por que não é feita aqui? Se botar aqui líquido, o que eu falei, não vai processar. Então, geralmente os líquidos são feitos mais à frente, tá? E dependendo do líquido, dependendo da natureza do líquido, você tende a colocar mais para frente ainda, porque se você coloca o líquido já aqui, no início do processo, ele pode liquefazer e acelerar o tempo de residência, reduzir o tempo de residência, né? Que a gente chama de diarreia, ou seja, ele começa a cuspir o negócio lá, entendeu? Então, é uma das coisas mais difíceis que tem, para você controlar a adição de líquidos. A gente lá na França ficou batendo cabeça, né, para conseguir achar o ponto, achar a velocidade, entendeu? Foi bem complicadinho na época, né? Aqui os elementos, propriamente dito, né? Então, esse elemento que é a rosca contínua, então é um elemento de caminhamento, então ele empurra, né? Ele vai empurrando o material, né? Você tem aqui os misturadores, que é na verdade como se fosse cortes elípticos que você vai juntando em ângulos diferentes, tá? 90 graus, 45, 60 graus e tal. Quanto maior o grau, mais violenta é a mistura, entendeu? Ou melhor dizendo, você tem um cisalhamento mais forte, tá bom? Por que é mais forte? Porque, na verdade, é forte porque o material fica mais preso ali, né? Porque você tem uma janela que não empurra, né? Você tem lá 90 graus, né? Você não... A rosca, ela vai empurrando a material, ela é feita para empurrar. Ele chega num local que é só uma cruzeta, ele fica ali, sambando ali, até chegar mais material, ele empurra. Então, geralmente, 90 graus é o mais forte. Tá? E os zoneadores, que também é uma região onde que há mistura. Então, você consegue também fazer uma mistura
digamos assim, mais suave aqui, né? Mais suave, tá? Então, aqui você tem uma sequência toda, então, que começa com alimentação, tá? Aí aqui você tem um sistema de cisalhamento mais forte. Aqui você tem um invertido, ou seja, ele começa a empurrar para lá, né? Então ele fica o material fica um pouquinho aqui, e depois ele vai saindo empurrado, aí entra no distribuidor, um zoneador, e aí ele tem uma misturinha ali, né? Mais suave. Depois ele é empurrado, aqui provavelmente com cisalhamento, né? Aqui o filete deve estar bem curto. Você pode ver por aqui, ó. Aqui você tem uma profundidade maior, aqui é bem baixinho. Esse que é baixinho, esse cisalhamento é monstruoso, tá? E daí vai a expulsão até chegar na ponta de saída. Isso é tão complexo que o pessoal, conheci um pessoal lá na Áustria, esqueci o nome do centro agora, fugiu na memória, mas eles trabalham exatamente em simuladores, tá? Então, procurei ele exatamente. Eu estou com dificuldade aqui para poder fazer essa segmentação da rocha, né? Então, me ajude aí para simular, para eu já, né, não perder muito tempo, porque você perde muito tempo com isso. Dependendo do material, você fica aí, às vezes, meses para poder evoluir. Pode passar. Então, aqui mostra os segmentos, né? Então, aqui você tem um gráfico que vai de baixa rotação, baixa velocidade e alta velocidade. O local onde tem alta velocidade, né, ele está em vermelho, que é geralmente na crista do glóbulo, né, que está girando ali, tá? Então, dependendo da sequência, você vai ter maior ou menor, né, esse cisalhamento ou velocidade. Agora, o processo em si, aí eu mostro todas as aplicações, ou quase todas as aplicações do processo. Aí você vê o poder, né, desse processo, a capacidade dele, a flexibilidade desse processo, né? Então, ele pode ser um processo contínuo, né, totalmente automatizado. Você pode trabalhar ele para a produção de grânulos apenas. E aí você pode ter um grânulo compacto, que é do fundido, como um grânulo de pós. Você pode usar ele para granular, você alimenta pó e à frente você alimenta o líquido e há uma granulação com isso. E atualmente a indústria farmacêutica tem usado muito o processo de extrusão para gerar granulação. Otimização da solubilização, que é o grande uso dele. Uso de implante, eu mostrei lá o Implamon, né? Mascaramento de sabor também é outra aplicação muito interessante dele, porque como você fica dentro da matriz, né, o ativo fica dentro da matriz, você reduz bastante o sabor amargo de alguns produtos, entendeu? De alguns ativos, né? Produção de pellets, dispersões sólidas de uma forma geral. Você pode co-extrusar também, né? Você pode trabalhar com mais fármacos, dois ou mais fármacos. Você pode criar linhas de extrusão para uma mesma cabeça de matriz, tá? Você pode 3, 4, então aí a complexidade aumenta, né? Mas você consegue trabalhar com extrusão. Liberação controlada, né? Eu dei o exemplo aí do Implamon, do NuvaRing também, que tem essa liberação controlada. Dissolução rápida, por exemplo, esses filmes, né, dissolvíveis. As formas podem sair já injetadas, você pode ter um sistema de injeção, ou seja, você tem... Como é que funciona o sistema de injeção em produção de fármaco? Injeção na forma geral, injeção de plástico, né? Então você tem uma extrusora, só que essa extrusora também é um pino que empurra o material para um molde que tenha lá um formato, tá? Então você pode fazer isso também aqui, né? E impressão 3D, que é hoje uma das aplicações mais novas que tem. Então, ou seja, a impressão 3D inicialmente era como? Você tinha os filamentos, se vocês conhecem aí, já viu alguma impressora 3D, você tem um filamento, você compra lá um material e ele entra, esse filamento, ele entra
num pequeno biquinho que é aquecido, tá? E ele é puxado, tracionado e passa por aquilo ali. Ele é quase uma extrusorinha, né? Porque a extrusora, na verdade, funde o polímero, né? E sai para uma matriz lá. Esse material, o material extrusado, ele pode transformar em filamento. Você pode transformar em filamento, mas aí também é outra demanda, né? Porque você transformar em filamento, você precisa ter flexibilidade, então não é todo o material que tem flexibilidade. Então você precisa prestar atenção nisso, tá? Mas também você pode trabalhar ele na forma de pó, porque tem também impressão 3D, que ele tem um leito do material que está todo na forma de pó, e ele vem com uma solução adesiva. Então, essa solução ela vai passando e ele é por camada, né? Ela passa a primeira camada, aí desce, passa a segunda e tal. Ele vai montando camada por camada o teu print ali, a sua impressão. Aqui o que a gente observa, né, industrialmente, né? Então você tem aqui algumas aplicações, né? Então em produto intermediário quer dizer o seguinte, que a gente chama de upstream, né? Ou seja, tudo que vem antes do processo, né, que é principal, digamos assim, né? Então você pode aí corte de fio, né, pelotas cilíndricas, que eu vou mostrar no outro slide, micropeletização também, usando tipo uma lâmina que ele coloca na saída da matriz e vai cortando o filamento, e como ele está ainda molinho, né, quando ele sai, ele se contrai, então ele forma grânulos, tá? A forma de flocos também, que é possível. Você pode moer e formar comprimidos, né? Você pode gerar o corte direto do extrusado e TN aplicações, né? E construção multicamada, na verdade aqui não saiu, mas tem um core que é o ativo, e você pode ter um segundo ativo na parte externa. Tá? E aqui a gente tem a moldagem direta, né? O produto intermediário, e aqui são a moldagem direta. Ou seja, é mega flexível o processo, né? Aí um exemplo lá no laboratório, a gente fazendo... Aí a gente usou uma extrusora monorrosca, essa é monorrosca. Se quiserem visitar lá depois, melhor onde está o processo. Ó, tô falhando, tá vendo que é transparente? O material está saindo com uma aparência muito próxima da condição de vidro mesmo. Agora já tenhamos resultados positivos dos primeiros setups. E faltava ainda ajustar o processo para que ele tivesse. Beleza. Aí aquilo que eu falei da produção de pellet, né? Você pode fazer o corte logo na saída, né? Então você pode gerar um pelletzinho bem quase esférico. Esse sistema aqui também que é interessante, que a lâmina corta na saída, né? E o material, só que você tem que botar ele bem quente, ele tem que sair quase liquefeito aqui. E aí você tem, né, o material bem esférico. Tá, aí eu vou entrar um pouquinho agora na parte farmacêutica, mas vocês vão ver que é quase química também, porque usa muita demanda química, né, de conhecimento, principalmente de caracterização, né? Vocês vão ver que boa parte disso aí, a maioria de vocês já trabalhou ou vão trabalhar, né, que é novo aí na área, tá? Então, uma das principais coisas é o teor da molécula bioativa, então geralmente para HPLC, CG, LCMS, né? HPLC cromatografia líquida de alta eficiência, né? CG cromatografia gasosa, para alguns casos, nem sempre, e com massa, né? Cromatografia gasosa com detector de massas. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, já está falhando a garganta. Polimorfismo que eu comentei, o polimorfismo ele pode ser feito geralmente é feito por DRX, que é difração de pó de raio-x, tá?
ressonância magnética para definir alguns tipos de polimorfismo. O MEV vê a morfologia, né, tanto o MEV quanto o MET, né, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, e a análise térmica por DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura, em que você, pela variação termodinâmica entre uma referência e a tua amostra, você consegue ver as mudanças termodinâmicas, tipo cristalização, recristalização, fusão, degradação, tá? Então, a gente usa muito disso. Estabilidade química, né, sob diversas condições. A solubilidade intrínseca, que é a solubilidade do ativo. É importante saber, porque você confronta, na verdade, a solubilidade dele, que ele ganha quando está no polímero. Então, você precisa saber a molécula, a solubilidade da molécula em si. Então, isso chama solubilidade intrínseca, tá? Estabilidade térmica também, por DSC, geralmente trabalhando com isotermas. Estabilidade de compressão, caso você for fazer comprimido, você tem que ver se o teu material ele aguenta a pressão, né, da formação do comprimido. A capacidade de absorção de água, né, de liquescência, né, aí você pode usar uma série de técnicas, o Calfish é uma delas. Índice de fluidez, ou seja, principalmente se o material for moído depois, então tem que ver como é que está essa questão, né, porque se tiver dificuldade de escoamento, você, nos processos que a gente chama de downstream, ou seja, depois da extrusora, você vai ter problemas no processo. Compatibilidade simulada também, você pode estudar a compatibilidade, principalmente prévia, usando software, né? Análise de tamanho de partícula e, por último, a massa molecular do polímero também, que é super importante. Deixa eu ver aqui a hora aqui. Pois é, não falei que ia ser 2 horas. Eu vou dar uma acelerada aqui. Da pré-formulação, né? Aí pegando, né? Você pode trabalhar no extrusado em si, né? Com o que eu comentei. Basicamente as mesmas análises que você usa para o ativo, você usa aqui também, né? No caso aí, microscopia e recristalização, você pode usar para entender como o ativo se recristaliza, inclusive até no polímero fundido também, se você quiser verificar essa questão, né? Aqui alguns exemplos do uso do DSC, né? Então, você consegue já ter uma ideia da polimorfismo por DSC. O DRX também, você consegue. Aqui um exemplo de deliquescência, né? Aqui para PEG, com tamanhos de peso molecular diferentes, né? Então tem que ter cuidado, que se o polímero for absorver muita água, você pode perder todo o teu processo também, principalmente na armazenagem, né? O perfil de solução também é importante, porque, como eu falei, né, você tem que ter o intrínseco e ele formulado, para você ver se realmente o teu produto está, teu processo, né, o teu produto está atendendo. Se você está falando que ele melhora a solubilidade, então o material tem que ser muito mais solúvel, tem que ter um perfil de solução, ou seja, a dissolução ao longo do tempo tem que ser muito boa, né? O uso do DSC também para estudar como está o teu processo, né? Então, geralmente, a gente começa com uma mistura física e compara. Então, o pico de cristalização do ativo ele tem que sumir, né? Você viu que eu falei do transparente? Então, esse pico aqui era do ativo, e quando você tem o extrusado transparente, ele desaparece, porque ele ficou amorfo, né? Aqui ele ficou, ainda teve uma certa mistura, mas ele ainda tem um pouquinho de cristalização, então ele não é um processo adequado, tá? Aqui também um perfil de solução, mostrando que o extrusado transparente, ele dissolve bem, né? Ele vai embora, né? Os outros, né? Mostrando que o processo é eficiente, tá? Isso aqui é demorado, não vou nem explicar para você, mas a ideia aqui, na verdade, é onde vem a escolha do HMR, né? Então, você faz uma série de... um fluxograma de tomar de decisão para saber o que vai fazer, tá? E aí você vai para caminhos simples, né, tradicional, aí é o que o farmacêutico já faz, aí já é
da prática, na galênica que se fala. Então, você segue um caminho mais simples. Agora, se tiver dificuldades, aí você vai ter que apelar para o que a gente chama formulações avançadas, né? Dentre elas, né, a gente tem aí o nosso, né, está por aqui, se não é amalfinando, né, que é a escolha, o nosso, ou uma outra técnica mais sofisticada, como é o caso da nanoencapsulamento, tá? No caso do processo também, tem uma série de variáveis que você tem que prestar atenção, né? Então, por exemplo, se o teu material tiver ainda com vapor, você tem que ter um vácuo, né? Então, você tem que... O correto mesmo é secar, você garantir que ele está bem seco, né? Mas, se não for possível secar, por exemplo, se tiver algum polímero que é derivado de celulose, dependendo da natureza, você vai ter uma retenção de umidade, né? E aí a gente vai... a massa desejada, tamanho, diâmetro de rosca, mas isso aí, como eu falei, é uma questão de engenharia, né? Tipo de alimentadores, né? Líquido ou pó, perfil de temperatura, e por aí vai, que são coisas que eu já comentei, né? Então, aqui, na formulação, eles voltam com força, né? E aí, na formulação, eu estou no produto, eu estou estudando o produto, ou seja, eu tenho um processo na mão, tá? Que eu domino, conheço, etc. e tal. Então, pego essas variáveis, que são variáveis que chamam variáveis críticas de processo, e aí elas são mapeadas para poder gerar o produto, né? Aqui também, aí já ligado à parte farmacêutica, né? Então, dependendo do que você for fazer, por exemplo, dureza, friabilidade da dureza, porque esse material, depois, quando você faz a forma farmacêutica final, ele vai sofrer algumas solicitações mecânicas, por exemplo, transporte, armazenagem, né? Então, esse material não pode quebrar, ele não pode soltar pó. Então, isso tudo aqui, né, boa parte do que é analisado tem a ver com questões que a gente chama biofarmacêuticas e questões mecânicas e físicas, tá bom? Durante a extrusão pode acontecer, né, de ter, se você não acompanhar bem o processo, você pode ter algum nível de recristalização. Então, aqui a gente está usando o DRX, aqui o pessoal está usando o DRX para poder acompanhar, né? Então, o ativo aqui, ele puro, né? Você vê que, nesse caso aqui, ele estudou desenho do equipamento, onde é possível mexer, que é a parte de expulsão, de escoamento do material. Então, ele viu com um desenho novo, ele conseguiu amorfizar. Então, um detalhezinho na saída da extrusora, ele conseguiu resolver um problema, né, de processo, né? Aqui está mostrando, usando o DSC, né, para poder exatamente estudar o processo em si, né, em composições diferentes, tá? Aqui também o DRX na mesma linha do anterior, né? Sempre o ativo ele vai ter a forma cristalina, né? A mistura física, você vai ver a transformação do polímero, né? E dependendo da curva, alguma interação do polímero com o ativo. Aqui a mesma lógica, mas usando o DRX. Geralmente o DRX e o DSC são as principais ferramentas que a gente usa para poder fazer o estudo de mistura, tá? Aqui a questão da dissolução, né? Associando a granulometria, também outro ponto importante. Então, granulometrias mais grosseiras, você tem um perfil mais lento, né? Fazer uma barriga, né? Você pegar o tempo e o percentual dissolvido, você vê que leva mais tempo para se dissolver, né? Enquanto o outro que tem uma granulometria bem pequenininha, já sai rapidamente, então isso é importante. Mas isso é da prática, tá? Da prática. Mas se você não prestar atenção, você vai ter material, né, que você vai condenar, né? Questão de formas cristalinas, fases cristalinas também tem que prestar atenção, principalmente na moagem, pode acontecer. Então também o downstream, né, da extrusora você precisa controlar no teu material. Aqui, em relação à estabilidade, ou seja, estabilidade o que é? Sob determinadas condições, quanto tempo aquele material mantém a sua qualidade original, tá?
Então, a estabilidade ele faz isso. Aliás, todo produto hoje no mercado, principalmente consumo, né, alimento, médico, medicamento, cosmético, tem que ter estabilidade, né? Porque quando você não faz, o produto vai apresentar algum problema. Eu, por exemplo, estou cansado de pegar creme, está líquido, que é uma emulsão, né? Então, com certeza, ali o cara não estou bem em estabilidade. Agora, para medicamento, não pode vacilar. Se você pegar o medicamento, você vai sofrer intervenção da Anvisa, tá? Então, você tem que estudar. Hã? Pessoas podem morrer. Exato, né? Exatamente. Dependendo do produto de degradação dela, o pessoal pode realmente ter problemas sérios, né? Aí, estou entrando agora na reta final, né? Só apresentar para vocês os equipamentos, de uma forma geral. Então, observe como é bonita o equipamento, né? Parece uma... isso aqui da ordem de 7 milhões de euros. É muito caro, é muito caro. Milhões de euros. E essa é menorzinha, tá? Quanto maior vai dobrando, na verdade, o preço acaba... Né, é bem caro mesmo. A gente comprou isso aqui, ó. Na época foi 800 mil euros. Então, na época foi muito dinheiro. É muito caro. Tá em Farmanguinhos, lá na Fiocruz. E aqui a Mega, né? Até maior, acho que já agora estão com 70, tá? Então você vê, é muito linda, né? Assim, você olha, a estrutura é inacreditável. Parece sei lá, carro de um Lamborghini da vida, né? E aqui a gente tem os tipos que são disponíveis, né, pela Lighters, né? Recentemente não, né? Mas ela demorou a lançar essa Nano 16, né? Que não é tão nano, 16 ainda é um pouco grande, o ideal seria 11, né? Mas eles consideram, não. E aqui tem o nível de proteção, que no caso de uma extrusora farmacêutica, ela tem uma série de dispositivo, o regramento na construção que precisa ser obedecido, senão ela não pode ser farmacêutica, né? Aqui a Compere também é bonitinha, né? Aqui os exemplos da Termo, que eu comentei lá na frente. Aqui a parte de escalonamento, aí quem é engenheiro, né? A equação de escalonamento é essa aqui, tá? Então é o cubo, tá? Uma mudança, então é porrada, na hora que você muda, não é proporcional, é o cubo. Então, muito dos fenômenos são muito agressivos quando mudam. Então não é trivial. Aqui o exemplo, né, da aplicação de cada um. Então, se você está na parte de prospecção básica, por exemplo, você está desenvolvendo a síntese de um novo ativo, né? Então, você pode usar extrusoras menores para poder otimizar, por exemplo, a solubilização. Você pode fazer que a gente chama de fármaco modificado, né? Um IFA modificado, que é um IFA que já está pré-solubilizado. Aqui uma linha completa, né? Aqui você tem a extrusão e o downstream, né? Então aqui você faz a moagem, você faz a mistura, né? Ou uma pré-mistura, ou uma granulação, e daí você faz a compressão, ou eventualmente um revestimento, tal, e você tem aí todo o processo. Você pode trabalhar também vertical, tá? Então você tem aqui os silos, né? Isso aqui é automatizado, isso aqui. Tem um carinha aqui, mas é totalmente automatizado. Deve ser alguma inspeção que ele está fazendo aqui, mas é totalmente automatizado isso aqui, né? Aqui os alimentadores, né, isso aqui principalmente da linha Catron, que eu trabalhei mais. Ele tem ele é uma balança aqui, que tem balança por gravimetria, né? Aqui com dois alimentadores, você pode fazer um pré-mix, aqui você tem uma câmera de mistura. Aqui você pode trabalhar com classificadora, né? Você moe o pó, ele já classifica, né? Você pode ter uma alimentação do lado, que a gente chama de protusão. Protusão é uma extrusão que você tem um êmbolo empurra, tá? Então, se você tiver um pó que você tem dificuldade, né, tem problema reológico, né, de alimentação, você pode usar a protusão, né? O rolo resfriador que eu comentei, né? Então, hoje, isso aqui é o padrão, né? O material que é extrusado, ele cai aqui dentro, né? Aqui dentro, e esses rolos aqui, ele roda a 2, 0 graus, aí depende do teu estudo que você programou e desenvolveu, né? E aí a questão da estrutura que eu falei, né? Então, assim, para ser
estrutura farmacêutica, ele tem que obedecer o BPF, que boas práticas de fabricação. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Então, a indústria farmacêutica tem isso, a indústria biomédica tem BPF, né? Cosméticos são injetáveis, tem que ter BPF, entendeu? Então, todo produto que é crítico para a saúde, de uma forma geral, e alguns eletrônicos, né? Então, eletrônicos de alta performance, chip, eles são feitos em áreas, por exemplo, estéreis, né? Áreas bastante controladas, tá? Para não comprometer os circuitos e tal. No caso de medicamentos, isso aqui é um regramento que não se discute, tá? Então, você precisa trabalhar. E o equipamento, ele tem que seguir esse regramento, tá bom? Então, assim, questão de construção, polimento, tipo de aço, né? Questões da solda polida, não tem cordão de solda, né? O aço especial, por exemplo, sensores de pressão não tem que ser livre de mercúrio. Questão do óleo, é um óleo especial também, né? Não é qualquer tipo de óleo, é um óleo que não é tóxico, tá? Por aí vai. Então, uma série de restrições, né? Que, por exemplo, se aço inoxidável, óxido inoxidável, especial, agora não me lembro qual era o aço, mas de uma forma geral, a indústria de plástico usa aço carbono, não tem uma chapa normal, dificilmente você vai ver ela toda de aço inox. Esse equipamento é totalmente em aço inox, totalmente. Né? Outra coisa que é interessante é a questão da limpeza, né? Então, o acesso ao barril e rosca total sempre vai ter, né? E aqui eu botei a parte de limpeza, que é uma sequência, né? E por ser um equipamento farmacêutico, você tem que ter a garantia que a gente chama de validação de limpeza. Tá? Aqui um outro exemplo do barril fixo, aquele lá é o barril que você abre, tipo uma caixa, esse aí é o fixo. Né? O software também tem que ser validado, então tem que sofrer auditoria, então ele tem níveis de acesso, tá? E tem registro. Isso tudo atendendo à legislação farmacêutica, né? Aqui o painel lá que é da Siemens, né? O painel que a gente usa é mais ou menos assim, né? Aqui um detalhe da construção da parte de resfriamento. Então, não tem ventoinha, que é líquida, né? E, né, já perto do final, a parte de educação e treinamento, né? Então, é uma demanda que é pesado nossos esforços ainda está longe, né, de atender. Então, é uma técnica ainda que precisa de uma maior difusão, tá? Embora no Brasil tenha aumentado bastante. Mas, por exemplo, o setor químico, as faculdades, as disciplinas, principalmente de pós-graduação, eu tenho visto pouco. Tá? Esse tempo todo, apesar do meu trabalho na difusão da tecnologia, ainda a gente está longe disso aí. Mas isso aí é um problema crônico em relação à tecnologia farmacêutica como um todo, né? A gente não olha muito bem para essa questão, tá? Mas a nossa ideia sempre foi de formiguinha, né? A gente levar nos locais que tem demanda, né? A gente faz o treinamento, ou traz a pessoa, faz um treinamento dentro da instituição ou na empresa que está demandando. Outra coisa importante também é a mudança também de cultura, né? Dos controles de qualidade, né? Então você começa o polímero é muito importante, ele é tão importante, eu diria até tão importante quanto o ativo, porque se você não cuida do polímero, também você vai ter problema no processamento e mais à frente estabilidade, etc. e tal. Então é necessário que ter um maior uso de alguns sistemas de controle, no caso aqui, por exemplo, de peso molecular, tá? E é isso aí. E a parte de manutenção também, que hoje, no setor farmacêutico, praticamente não tem competência nisso aí. Teria que trazer um pessoal de plástico para poder desenvolver competência na indústria farmacêutica, né? Outras técnicas também mais avançadas, principalmente para desenvolvimento, né? Que eu comentei.
Tá? Equipamentos também importantes, né, para virar rotina, como o GPC, DSC, TGA. O DSC, TGA até que já está bastante, já tem em muitos lugares, né, mas, por exemplo, o DRX ainda, né, é demandado em serviços externos. Né? E considerações gerais, né, então o Hotmelt, ele é uma nova ordem, apesar de já tá um tempinho no mercado, mas vocês viram pelas publicações que ainda é uma coisa ainda incipiente, né, uma tecnologia ainda que está engateando, tá? Provavelmente pela complexidade dela, como eu falei, ele envolve conhecimentos da área de processamento de polímero e tecnologia farmacêutica. Então, são duas áreas gigantes, né? Então, você até formar gente para isso é complicado. Então, mas é uma técnica poderosa, como eu falei para vocês aqui, até o presente momento, né? Então, mas assim, as indústrias farmacêuticas, era um outro estudo também que a gente vai publicar mais para frente, que exatamente a gente fez um diagnóstico de todos os produtos e patentes que tem sido feito com Hotmelt. É um número bastante considerável e praticamente todas as áreas de aplicação terapêutica. Tudo que você possa imaginar, tem de tudo que você possa imaginar, entendeu? Então, a coisa está bem forte mesmo, né? A questão do ensino, né? Da competência da gente divulgar mais e especializar mais gente nesse sentido, e destaca a alta versatilidade da tecnologia, principalmente com as técnicas novas, por exemplo, como impressão 3D. Então é isso, gente. Desculpe aí o alongar, 2 horas, quase 2 horas falando. Tá? E estou à disposição para dúvidas aí. Obrigado. Até a próxima.